caberá ao Alexandre Foschini realizar a quarta e última palestra do nosso congresso. Alexandre Foschini é engenheiro agrônomo, Master em Business Administration com especialização em finanças, atua como executivo no setor financeiro, é consultor da Yokohen Organic Gardening e pesquisador do Instituto de Pesquisas da Civilização Yoko. O Alexandre apresentará o estudo Balanço das Nações. Esse estudo foi desenvolvido por um grupo formado por pesquisadores do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA, liderado pelo professor José Roberto Kassai, e com a participação pela primeira vez do Instituto da Civilização Yoko, participando do desenvolvimento desse trabalho. Contou ainda com a participação de professores do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, da USP, e do Instituto de Pesquisas em Energia Nuclear. Este programa, ele utiliza os conceitos de contabilidade, mais especificamente o conceito de patrimônio líquido, para correlacionar as atividades de respeito ou da falta de respeito das nações ao meio ambiente. Caro Alexandre Foschini, estamos curiosos para saber dos nossos dividendos desta contabilidade. Por favor. Boa tarde. Vira a responsabilidade, né? Fazer uma retrospectiva do dia de hoje. A senhora Takeshita nos explicou a missão aí do Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko. E ela falou uma palavra-chave que eu não sei se todo mundo percebeu, que são alguns princípios que foram ditos pelo mestre fundador e que esses princípios eles são seguidos então pelo Instituto. São princípios que, independente de raça, religião, situação econômica, todos nós estamos sob o comando deles. E são coisas óbvias. Na história da humanidade já foi se falar de alguns desses princípios, principalmente pelas religiões, e que eles acabaram sendo desrespeitados no transcorrer da história da humanidade. E o Instituto ele vem dando suporte à pesquisa científica com esses princípios para que, através das pesquisas científicas, a gente possa alcançar, então, a tão esperada civilização Yoko, que chamamos de civilização positiva. Então, o Instituto tem uma visão bastante otimista do planeta. Ele entende que todo esse processo que estamos passando faz parte. A gente exagerou um pouquinho e por isso estamos sofrendo, mas através do sofrimento é que se corrige também. E como surgiu esse trabalho do Balanço das Nações? O professor Kassai um dia me convidou para falar sobre um tema que era os princípios imutáveis na aplicação de um novo modelo econômico, aqui na faculdade da FEA. E nós utilizamos alguns princípios, ficamos discutindo esses princípios junto com os professores e alunos aqui da FEA. O princípio utilizado foi o princípio do equilíbrio, o princípio da cruz, né, que faz o cruzamento das energias opostas, que já foi falado aqui do feminino e do masculino. E foi um dia bastante interessante, né, Kassai? Que assim, deu para entender um pouco sobre esses princípios imutáveis. E o Kassai comentou sobre esse trabalho e que ele acabou desenvolvendo, ele me foi questionando algumas coisas no transcorrer disso e depois me honrou aí como coautor do trabalho. Agora é impressionante como ele vai ter, vocês vão perceber que tem ligação com as três palestras, porque ele envolve principalmente a questão do PIB, que eu falei, nossa, será que foi combinado? Isso todo mundo está falando do PIB, né? Hoje é a palavra-chave, e a questão também financeira. Então, o Balanço das Nações, o tema é uma reflexão contábil sobre o cenário de mudanças climáticas globais. Essa é a equipe que desenvolveu o trabalho sobre coordenação do professor Kassai.
A justificativa do estudo, então, é vista pela situação do cenário de aquecimento global, que todo mundo já viu nas outras palestras, né? A situação é uma situação irreversível. A partir daí, quais são os desafios e as oportunidades na economia? O professor Kassai percebeu que tem poucos instrumentos de mensuração dessa situação da economia atrelada ao aquecimento global, e principalmente através de demonstrações contábeis, demonstrações e relatórios contábeis. As premissas do estudo se baseiam no comprometimento dos países baseados em custos e benefícios, quer dizer, a produção de cada país, qual é o custo que ele tem e qual é o benefício que se dá para a sociedade. E também o trabalho tem o foco atual no tradicional medida do PIB, do Produto Interno Bruto, que já foi bastante questionado hoje, dos cálculos que não obedecem às questões ambientais e tem falhas no processo. A proposta do estudo, então, é mensurar o impacto dos estoques e fluxos de carbono na economia dos países, tendo em vista a forte correlação com outros recursos naturais abundantes e escassos. Basicamente, para a produção do PIB, existe uma certa quantidade de carbono que é lançado na atmosfera e que provoca o aquecimento global. Ao mesmo tempo, esse carbono é absorvido pelas reservas florestais, né? Metodologia, a valoração, então, dos estoques e fluxos de carbono. O PIB ajustado, o PIB utilizado é o da paridade do poder de compra, e pelo consumo ou sacrifício energético. Ou seja, para se alcançar esse PIB, quanto que se consumiu de energia para ele ser produzido? A partir daí, dos estoques de carbono de cada país e do PIB reajustado através do sacrifício energético, a gente chega no balanço contábil dos países, que é o ativo menos passivo, é o patrimônio líquido. Para quem não entende absolutamente nada de contabilidade, ativos são os nossos bens, os passivos são as nossas dívidas, e o patrimônio líquido é a diferença disso. Então, vamos imaginar que a gente tem um carro de 20 mil reais. Então, eu tenho um ativo de 20 mil reais, correto? Mas o meu passivo consta uma dívida de financiamento de 10 mil reais. Qual é o meu patrimônio líquido, de fato? 10 mil reais. Agora, se eu comprei esse carro de 20 mil reais, ele se desvalorizou, e ele hoje custa 9 mil reais, e no banco eu devo 10 mil reais. Qual é o meu patrimônio? É mil reais negativo. Assim, por questões semânticas, às vezes é questionado se existe patrimônio líquido negativo, mas é assim que se faz a conta. Nesse estudo foram utilizados os balanços reajustados desses 7 países, né, do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. As questões. Como seriam os balanços desses países, a partir dessas premissas, né, do PIB reajustado e do estoque de carbono, e mais o consolidado do mundo, como é que está a situação no planeta? Qual a situação do país que mais emite gás carbônico na atualidade? Saber quem é. Qual é a responsabilidade de cada país nessa produção perante o mundo? E qual a situação por pessoa? Quanto cada pessoa de cada país tem de débito ou crédito? Na amostra do estudo, que são esses países todos, são 7 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Tem os country monsters aí, né? Monster countries. 32% da área imersa do planeta, quer dizer, uma parcela bem significativa. 48%, só esses 7 países representam 48% do consumo energético mundial, 50% da população mundial, e 68% do PIB mundial. Estão presentes nos principais blocos econômicos. Então, a amostra, apesar de ser 7 países, é uma amostra bastante significativa em termos tanto de número de PIB, de população e de consumo energético. Então, foi uma amostra bem elaborada.
né? E aí foram feitos vários estudos, né, da situação de estoque de carbono de cada país, a simulação de vários cenários, do pior cenário, do melhor cenário, com base no protocolo de Kyoto, com desmatamento, né, em andamento até 2050, e são números que eles compõem depois o balanço final. Aí vocês podem ver que os estoques de carbono florestal, o Brasil é o segundo maior, a Rússia é o maior, né, acho que é a floresta boreal, mas dentro do pior e do melhor cenário, o Brasil ainda continua com estoque de carbono positivo e a Rússia só fica com estoque, com saldo acumulado positivo. Apertei alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Aqui. Ela está numa situação um pouco pior, perante os cenários. Isso em bilhões de dólares. Estoque de carbono convertido em bilhões de dólares. E aí, em gráfico, a situação do saldo acumulado das emissões e capturas de carbono. No pior cenário, no provável, e no melhor, com base em 2020. Olha a situação do mundo com relação ao estoque de carbono. O gás carbônico, aí entrando um pouquinho em biologia, né, na minha área, assim, de engenharia agronômica, ele fica presente no ar e ele é um gás que provoca aquecimento global através do efeito estufa. Mas através da atividade biológica das florestas, esse carbono as árvores retiram do ar e incorporam através de matéria orgânica no solo. Essa matéria orgânica que vai promover todo o aspecto físico do solo também, que vai permitir a percolação da água e uma série de coisas, né? Então, além das questões numéricas aqui, tem toda a questão ecológica também. Cenário em 2050, um pouco pior. Brasil e Rússia são países super importantes nesse estudo. E eles são importantes porque também tem uma volatilidade muito grande. O que acontecer com o Brasil e o que acontecer com a Rússia, na questão da mata, tem uma influência enorme no destino do planeta. Só para se ter o número correto aí, entre a situação do melhor e do pior cenário, a volatilidade do Brasil é de 914%. Então, o impacto do desmatamento entre o melhor e o pior cenário no Brasil provoca questões significativas no planeta. Consumo de energia per capita, que foi utilizado para o estudo, né? O consumo médio mundial é de 1,69 TEPs. Consumo, segundo o professor Gondenberg, abaixo de 1, os países já têm aquele índice de desenvolvimento, IDH, muito baixo. Então, deve-se evitar países abaixo de 1, né? Que é Bangladesh, Índia, essas situações todas. Só para se ter uma ideia, isso, 1,69 TEPs, corresponde a 46.300 quilocalorias por dia. Para saber, um prato de comida, em média, tem 2.000 calorias. Apesar que meu nutricionista me segurou em 1.000. E depois que ela falou ali também a Glória, né, sobre a parte do cérebro, você é japonês, gosta de sushi, você, né? Você é italiano, gosta de massa. Eu falei, acho que eu não sei o que eu sou ainda. Eu gosto de tudo, né? Acho que sou internacional, dou fome. Depois eu pedi para ela estudar o meu perfil. Mas eu sei o que é na caloria, eu sei porque eu estou passando por isso. Como é que está o Brasil, a situação do Brasil, dos Estados Unidos e Bangladesh, né, nesse consumo de caloria? Correlação de energia e índice de desenvolvimento urbano, índice de desenvolvimento humano. Os Estados Unidos está lá em cima, o Brasil, né, ele tem uma forte correlação com o uso de energia. Mas olha a situação. Um prato de comida são 2.000 calorias, consumo per capita americano é de 231.000 quilocalorias.
Bangladesh 4,2%. O Brasil 29,9%. O americano realmente é um consumo enorme, né? A Alemanha bastante também. E são esses números que vão ajustar o balanço e o PIB dos países. Porque para os Estados Unidos chegar no PIB que tem, ele está consumindo tudo isso de energia. Ou seja, ele está contribuindo com a emissão de carbono e está, consequentemente, contribuindo para o aquecimento global. Esse é o PIB, né, ajustado em equivalente de energia. Então, os Estados Unidos de 46,5, ele cai para 5,5. Esse trabalho, se vocês googarem lá, Balanço das Nações, ele está disponível na internet. Acho que na apresentação da Anshan, ele está tendo uma repercussão bastante interessante. Outro lugar que ele está apresentado é nesse compêndio que os senhores ganharam, como uma das alternativas para cálculo do PIB, né, ser considerado isso nos países, né? Então, a partir daí, temos o balanço, que é o ativo, passivo, mais patrimônio líquido. Balanço contábil, ativo, o que aconteceu aqui? Passivo mais patrimônio líquido. Então, o balanço patrimonial ambiental, nós temos, ele foi feito a partir do cálculo do ativo, que são aqueles primeiros números que a gente viu, de quanto cada país tem de reserva florestal, ou seja, quanto que ele tem de estoque de carbono. Aí foi calculado o patrimônio líquido. Desculpa, o ativo é o contrário, né? O ativo é o PIB reajustado através do consumo de energia, e o patrimônio é o estoque de carbono que ele tem, que nós vimos nos primeiros quadros. O passivo passa a ser a diferença dos dois. Esse é o balanço patrimonial ambiental. Reajustado, PIB reajustado. Tem o número da população, os países, China e Índia são os países mais populosos. Olha como tem gente na Índia, impressionante, né? E aqui o balanço patrimonial ambiental. Ou seja, o PIB dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar, através desse método de cálculo, considerando o quanto que ele ajuda a destruir o meio ambiente, ele passa a ser o penúltimo. Dá uma reversão bem interessante, né? O Brasil, que é o antepenúltimo, passa a ser o país com o maior PIB desses 7 países estudados. Com o PIB considerando o reajuste com a emissão e reserva de carbono. Isso, em termos econômicos, numa avaliação, muda totalmente o cenário, não é? Vamos imaginar que comecem a levar em consideração a situação do país que mais polui ou menos polui. Que comece a considerar esse cenário para a questão de crédito dos países. Quem que vai ser o país mais rico aí? Aí, em números com pior ou melhor, o provável cenário, o provável seria a média também, esses números a gente já viu em gráfico, né? O Brasil, então, é o país que apresenta um superávit, ele tem um patrimônio líquido positivo, ou seja, o PIB dele, que ficou reajustado em 9,4, né? Ele tem um passivo somente de 6,6. O cálculo do estoque de carbono, né, nessa parte do provável, fica com superávit de 2,8. Enquanto isso, o mundo tem um patrimônio líquido negativo de 2,3. Agora, o cenário, né? O que significa numa empresa que tem patrimônio líquido negativo? Que ela tem mais dívidas do que de bens, de direitos. Como um banco vê essa empresa? Dá crédito para uma empresa? Não. Então, o mundo está nessa situação.
mais um número de cenário de 2050. Aí você passa a ter o cenário provável também de 2050, com a Rússia positiva, porque a Rússia na média ainda fica positiva, o Brasil positivo. A China numa situação pior, né? Na evolução do patrimônio líquido entre 2020 e 2050. Nessa questão, a relação do PIB, ele passa a ser menos de 1/4 do PIB do mundo, é um número muito, muito significativo. Os Estados Unidos têm um índice de responsabilidade nessa situação a maior de todas. Ele contribui para a destruição do planeta. Nesse ponto, o Brasil ajuda a preservar o planeta. Então, voltando nessa situação, né, de patrimônio líquido negativo do mundo, pode-se dizer que o mundo está falido, mesmo no melhor cenário. Essa situação já é irreversível, porque esses números já existem. Então, toda visão é otimista, mas espera-se que vá a ocorrer algum sofrimento até que haja os ajustes necessários. Conclusões. Essa é a conclusão que aí vem com a doutora Glória, né? Que o homem, ele não está pensando bem no futuro, né? Acho que o mundo não pensa muito no futuro. E essa situação do Brasil, que atualmente ela está sendo discutida no Congresso, o presidente, né, que está tendo algumas leis aí que estão sendo sancionadas com relação à Amazônia, não estão pensando realmente no futuro. Se a gente for calcular esse superávit do Brasil, esse patrimônio líquido do Brasil, ele representa, sem desmatamento, preservando a floresta amazônica, 990 bilhões de dólares. Será que existe alguma soja ou algum gado que cobriria esse lucro? Primeiro que não ia sobrar nem soja nem gado, né? Então, para mim, esse é o melhor número que se possa ter, do Brasil negociar realmente essa questão dos créditos de carbono que ele tem. Preservar a mata é fundamental. Esse conflito em desmatar e preservar a mata é muito, muito significativo. Aliás, não se pensa também que uma mata ela é lucrativa. Uma mata preservada, ela pode ser explorada também. Né? Na agricultura a gente tem acompanhado os casos de agrofloresta, os produtos agroflorestais são fantásticos, né? Se consegue uma produtividade e uma qualidade de produtos excelente. Uma mata bem manejada, ela tem a produção de madeira também. Por que não podemos mais ter madeiras de lei? Basta organizar. Então, essa é uma discussão que é um trabalho que ele tem uma certa... É bastante óbvio, não é? Mas ele não está sendo considerado. Na busca do dinheiro, do gastar imediato, daquele cara gastão, de consumista, de não sei o quê, quer desmatar, 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 desmatar. Quando o grande lucro, o grande lance da questão da mata amazônica é preservá-la. Pelo menos é um trabalho assim que ele faz um cálculo mostrando que ele pode valorizar isso. Porque na cabeça de todos os governantes, na cabeça de quem trabalha com economia e quem trabalha com a questão das organizações, das empresas, dos países, das finanças, esse ponto financeiro é super importante. Se a gente não levar em consideração, né, e essa é a melhor conclusão que a gente pode chegar, é a preservação da mata amazônica. Né? E esse trabalho ele está tendo uma divulgação bastante interessante, que muitas pessoas começaram a perceber isso. Talvez com certeza tenha outras formas de se calcular, mas ele deixa de ser simplesmente teórico na questão da preservação do planeta, mas ele passa a ser lucrativo na preservação da mata também.
Então, esse é o significado desse relatório contábil, né, de dimensões globais. É uma prestação de contas à humanidade do que os países estão fazendo. Ou seja, são economicamente viáveis, socialmente justos, ambientalmente corretas e culturalmente aceitas. Como missão de empresa e como uma obrigação do lucro. Que é outro ponto também importante de a gente sempre ter isso em mente. Por isso que a gente se sentiu bem, porque eu acho que existe um pouco de culpa da gente falar, não, eu vou produzir, mas eu não posso ficar rico, porque se eu ficar rico eu vou desmatar, eu vou destruir. A gente não dá um tilt assim no pensamento? E de fato é o contrário. A economia baseada na questão da preservação ambiental, ela é extrema, da questão de socialmente justa, ela é extremamente mais lucrativa. Vamos imaginar uma empresa, né? Uma empresa que visa o lucro. Mas é só o lucro. Lucro, lucro, lucro. Como é que ela trata o cliente? Como ela trata o empregado? Como ela trata seus relatórios financeiros? Como ela trata o meio ambiente? Ela não tem esse tipo de preocupação. E, tecnicamente, essa empresa, qual é a consequência de uma empresa dessa? É a falência. Então, uma empresa que busca o lucro, ela fale. Pode demorar, antigamente demorava mais, hoje está bem mais rápido. Agora, uma empresa que é socialmente justa e ambientalmente correta, como princípio básico, como um princípio imutável, qual é a consequência dessa empresa? É o lucro. Então, o lucro é uma consequência de sermos socialmente justos e ambientalmente corretos. A preservação do planeta é uma consequência da preservação da mata e da recuperação das matas. Então, todos esses paradigmas também que foram falados da ciência, todos nós precisamos olhar o planeta de uma outra visão, de totalmente fora. Talvez esse exercício, né, de olhar a Deus como grande universo, vamos para esse universo e olha de lá, né, a galáxia, o planeta, e a gente trocar um pouco disso. Porque no momento que a gente acredita na civilização Yoko, que isso for respeitado, assim vai virar uma tecnologia que a gente não tem noção. Acho que saiu isso, né, naquele vídeo. Né? Por quê? Por que hoje a nossa tecnologia destrói? Hoje a nossa tecnologia de energia é baseada no petróleo. O que o homem faria se tivesse uma tecnologia de altíssima dimensão, altamente energética? Com esses conceitos anteriores, de divisão, de briga, de preconceitos. O que o homem faz? Se destrói, se mata. Né? Se der esse tipo de tecnologia para o americano hoje, quem que ele vai matar primeiro hoje? Os árabes, né? Vai direitinho lá e já acaba. Aí como é que fica o meu cérebro que gosta de quibe? Né? Não dá certo. Então, no momento em que se mudar o pensamento, preservando o lucro como uma consequência da preservação da mata e da preservação da sociedade, aí haverá uma outra dimensão da ciência e outra dimensão de qualidade de vida do planeta. Tá bom? Então, vamos ver uma foto de mata bonita para encerrar a palestra. Então, muito obrigado a todos.